Existe um submundo onde as férias mortais são a rotina. Acostuma-se ao ódio, aos maus tratos, sobretudo nesta montanha, nesta colina. Eu só recebo nomes e os apago. Elimino-os. Eu gosto de armas, gosto de matar, eu gosto disso. Eu gosto da maldade, gosto do assassinato, gosto do sangue. Gosto de ver quando ficam estendidos lá, quando os elimino. Porque você não ouve mais nada. De tanto matar, o coração endurece e fica negro. Bem-vindos ao cartão postal aterrorizante na Colômbia, em Cali. Enquanto turistas brindam ao pôr do sol, milhares de jovens travam uma batalha silenciosa pela sobrevivência em zonas proibidas. Por que o mundo ignora que o paraíso tem um preço tão alto? E o que acontece quando o abismo social projeta um colapso total? Fique comigo nos próximos minutos, porque o que você vai ver agora vai tirar seu sono à noite. Este conteúdo é para você. Então, tire as crianças da sala agora. Para entender o lado sombrio de Cali, na Colômbia, nós descemos as planícies. Aqui, encontramos os donos das ruas. Eles não usam crachás, mas ditam as regras da economia paralela. Vemos um jovem que cresceu nas vielas de poeira, medo e drogas. Nós vemos os aviões chegando, vemos o dinheiro passar, mas aqui embaixo é a lei da selva. Você entra no esquema com 12 anos. Não é por maldade, é por necessidade. A facção se torna o seu pai e a sua mãe. O desespero tem um rosto. Como em outras metrópoles globais, existe uma substância barata que paralisa a juventude. Eles os chamam de andarilhos silenciosos. Seres humanos que perderam a esperança e agora vagam em um limbo. O turismo internacional financia indiretamente esse ecossistema. Os dados mostram que a segregação econômica é o combustível que alimenta essa máquina. E diante de paisagens lindas e pessoas bonitas, há um outro lado que tudo isso esconde. Um dos líderes locais demonstra o quanto vale a estabilidade de um dia. A resposta gela o sangue. Para eles, a liberdade não é um direito, é uma mercadoria cara. A criminalidade e o turismo vibrante coexistem numa dança perigosa. Cali, a mundialmente famosa capital da salsa, dona de um clima perfeito e paisagens deslumbrantes, esconde fronteiras invisíveis diante de um cenário onde aparenta ser lindo e tudo normal. O visitante internacional fica na bolha dourada, dançando e aproveitando a cultura, enquanto a população local, nas colinas e periferias, serve de escudo, mão de obra e muitas vezes de alvo. O medo é adrenalina. Nós sabemos que o fim chega rápido. Mas enquanto o mundo finge que não existimos, nós governamos a noite. É isso que eles dizem no conhecido submundo do crime. O que é felicidade para quem vive com o dedo no gatilho? Felicidade é poder dormir sem olhar para a porta. É chocante, não é? O instinto de sobrevivência no destino turístico colombiano distorce os limites da moral. Aqueles jovens não nasceram querendo isso. Eles foram forjados por um sistema que, após a queda dos grandes cartéis, fragmentou o crime e os deixou invisíveis nas ruas. Os números de criminalidade são um grito de socorro atual, que somente tem aumentado. Mas as projeções traçam um destino assustador para a América Latina. Estima-se que, com o avanço tecnológico e a exclusão social, o fosso de desigualdade na Colômbia dobre.
e a esperança pode ser cada vez mais distante de uma realidade normal. Se nada mudar, as zonas proibidas e as milícias urbanas vão se expandir para os grandes centros, engolindo os bairros de luxo e os pontos turísticos. Não estamos falando apenas de números. Estamos falando de milhões de que hoje estão nascendo para herdar uma guerra silenciosa nas ladeiras de bairros esquecidos. A verdadeira raiz do problema não é a rua, é a ausência de Estado, de escola e de oportunidades reais, muitas vezes substituídas pela ilusão sombria do dinheiro rápido. Na próxima vez que você planejar uma viagem de luxo, olhe além da salsa, dos sorrisos e do cartão postal mais sombrio de Cali. A beleza extrema muitas vezes repousa sobre ombros invisíveis e exaustos. E agora eu te pergunto: a culpa da violência é de quem impunha o perigo ou de um sistema global que prefere aplaudir a paisagem encantadora da Colômbia enquanto fecha os olhos para quem sangra no cenário? Para entender como chegamos a esse abismo, precisamos olhar pelo retrovisor da história. A Colômbia carrega um fantasma que se recusa a ser enterrado. Nas décadas de 80 e 90, o caos tinha nome, endereço e cartéis que acumulavam fortunas suficientes para desafiar o próprio Estado. Hoje, de forma perturbadora, os grandes arquitetos desse terror do passado são exaltados como lendas urbanas. Seus rostos estampam camisetas, roteiros turísticos e, o mais assustador, servem de inspiração cega para uma juventude vulnerável. Mas não se engane, achando que aquele antigo império ruiu. Ele apenas evoluiu. O poder, antes concentrado nas mãos de poucos chefões, fragmentou-se. Hoje, nas ladeiras de Cali e nas sombras do país, centenas de grupos invisíveis ditam as leis das ruas. O crime corporatizou-se. Será que as raízes daquele antigo sistema foram realmente cortadas? Ou os remanescentes daquela era sombria apenas trocaram as armas por canetas e ternos sob medida? Há quem diga que os herdeiros desse império invisível caminham hoje pelos corredores do poder, infiltrados em instituições, garantindo que as engrenagens do submundo continuem girando silenciosamente, protegidas pela lei. Dezembro de 1993. Os telhados de Medellín foram o palco do fim do maior símbolo dessa era. Quando Pablo Escobar tombou, a mídia global comemorou, declarando o fim definitivo de um império do terror. A promessa estampada nas manchetes era de paz. O monstro havia caído. Mas a verdadeira tragédia colombiana estava apenas mudando de endereço. A caçada cinematográfica e o fim do grande chefão serviram como a cortina de fumaça perfeita. Ao derrubarem a figura central, eles não destruíram o sistema. Eles apenas deixaram o trono da impunidade vago para o próximo herdeiro.
A captura e morte da lenda do narcotráfico não foi o fim da violência. Foi a inauguração de uma nova fase. Uma fase mais invisível, mais corporativa, onde o crime se infiltrou nas instituições, garantindo que as engrenagens do submundo continuassem girando sob a proteção da própria lei. Uma herança intocável que mancha de sangue o cartão postal colombiano até os dias de hoje. Mas nas entranhas de Cali, onde as colinas encontram o céu e a beleza das paisagens tenta encobrir as cicatrizes das ruas, existe uma linha de frente que se recusa a recuar. Uma força policial exausta, mas incansável, trava uma guerra diária, não apenas contra o crime organizado, mas contra o relógio. O objetivo não é apenas patrulhar os becos escuros ou apreender mercadorias. A verdadeira batalha é pelo futuro. Eles lutam para cortar a raiz do recrutamento, arriscando as próprias vidas para resgatar jovens vulneráveis, antes que sejam engolidos pelo abismo e pelas promessas vazias das facções. A tarefa é árdua, quase hercúlea. A cada esquina, a ilusão do dinheiro rápido compete com a dura realidade de um sistema desigual. O crime oferece um poder momentâneo, enquanto as autoridades tentam entregar a única arma capaz de quebrar esse ciclo maldito: a esperança de uma vida fora das sombras. O contraste é brutal e de cortar o coração. De um lado, a Colômbia exuberante, com sua cultura vibrante e montanhas de tirar o fôlego. Do outro, o asfalto manchado, dividido por fronteiras invisíveis. Para os homens e mulheres que patrulham essas áreas de risco, devolver esse cartão postal à sua verdadeira essência é mais do que um dever. É a última trincheira entre a paz e o caos absoluto. A esperança de renovar a Colômbia repousa nessa linha tênue. Se a juventude for blindada contra o aliciamento do crime, o império enfraquece. É uma jornada exaustiva para transformar a realidade das ruas e provar que o futuro do país é muito maior e mais brilhante que o brilho falso da impunidade. A farda, muitas vezes criticada, torna-se a única barreira para que as crianças de hoje não sejam os algozes de amanhã. E essa é uma guerra que a Colômbia não pode se dar ao luxo de perder. E agora eu te pergunto, a culpa da violência é de quem impunha o perigo nas vielas ou de um sistema global que derruba um rei apenas para coroar a própria impunidade nas sombras? Mudar o presidente a cada eleição é apenas trocar o curativo de uma ferida profunda. A verdadeira cura para a Colômbia não está nos discursos políticos, mas na blindagem implacável das fronteiras e na força transformadora das medidas socioeducativas. É preciso cortar o oxigênio do tráfico de fora para dentro. E, ao mesmo tempo, entregar um futuro real para quem só conheceu o abandono nas ruas. É apenas com essa união que reduziremos a criminalidade de forma drástica. Só então revelaremos a verdadeira face da Colômbia,
que o mundo e o seu povo merecem ver. Um país vibrante, livre da violência, limpo das drogas e, acima de tudo, sem um abismo sufocante da desigualdade social. A mudança real não nasce nos gabinetes. Se quiser aprender tudo sobre YouTube e conteúdos, o link está na descrição. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nosso próximo vídeo e deixe nos comentários o que você acha disso. Isso ajuda o canal a evoluir e a espalhar verdades que precisam ser ditas. Assista nosso próximo vídeo, que está aparecendo para você.